E aí, galera, tudo bem? Bom, eu já fiz outros vídeos nesse canal falando sobre assuntos diversos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E agora, nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória. Porque recentemente eu recebi uma notícia muito boa de que fui aprovada na Universidade de São Paulo, USP, no curso de nutrição. E eu sei que muitas pessoas também sonham em entrar em universidades boas, universidades públicas federais ou estaduais, né, como a de São Paulo, que tem um prestígio grande, uma certa dificuldade para entrar nelas. E eu quero trazer essa trajetória, compartilhar com vocês e mostrar que não é impossível, não é tão difícil quando algumas pessoas mostram ser. Tudo bem que para cursos mais concorridos, como medicina e agora psicologia ou estatística, é um pouquinho mais difícil. Só que para cursos mais, vamos dizer, menos concorridos, como nutrição, enfermagem ou outros cursos aí, né? A maioria, marketing, sei lá, não é impossível. Então, não é aquele monstro de sete cabeças que muitas pessoas criam, para as pessoas. Então vamos lá, vamos começar do começo. Em 2022, eu entrei no ensino médio, que infelizmente eu tive o azar de pegar o tempo integral junto com o novo ensino médio. Então eu ficava das 7h15 até as 4 horas da tarde na escola e ainda tinham matérias nada a ver, que o governo mandava apostila para passar e tinha que passar aquelas apostilas e a gente não aprendia nada ali, a gente meio que perdia tempo naquilo e vamos dizer que as matérias normais, como português, matemática, física, química, perderam aulas. Perderam aulas. Antes eram, por exemplo, 3 aulas de história, viraram 2, para colocar outras coisas ali, né. Português eram 6, 5, transformaram em 3, 4. Então, perdeu muita qualidade do ensino com essa mudança que houve aí. A teoria dela é muito bonita, mas a prática não deu muito certo, principalmente nas escolas públicas, onde a maioria das pessoas não estão tão preparadas assim. E também a minha turma pegou o oitavo e nono ano em época de pandemia. Então a gente não teve as matérias desse ano, porque eram tudo apostilas online e ninguém fazia de verdade. Eu vou assumir, nem eu fazia, porque eu não ligava tanto para os estudos assim. E tanto que foi no ano de 2022 que a minha chave virou. Como assim? Caiu a ficha quando eu fiz o Enem. Eu fiz como treineira no ano de 2022, porque eu ia bem na escola, eu falei: "Ah, vou testar o Enem". Quando eu cheguei no primeiro dia para fazer a prova, eu nem sabia como que fazia uma redação Enem. Eu fiz uma coisa horrorosa, foi horrorosa. Eu acho que eu tirei 660 na redação, alguma coisa assim. Foi uma redação muito ruim. A minha média nesse ano ficou, acho que em 600 e pouco ou 500 e quase 600. Foi uma quebra de expectativa total, porque eu achava que eu sabia alguma coisa e eu vi que eu não sabia nada. Eu falei: "Eu preciso estudar, mesmo que seja por fora. Se eu quiser entrar numa faculdade, eu não posso depender da escola, de só ficar ali no ensino médio normal, eu preciso estudar por fora". E foi aí o meu diferencial. Eu acho, na minha opinião, que foi por isso que eu consegui passar direto do ensino médio para uma faculdade com uma nota tão boa assim. Acho que se eu tivesse começado no terceiro ano, eu conseguiria também, só que com uma nota bem menor, eu ia ter que ralar muito mais, principalmente por causa do tempo integral. A partir do segundo ano, eu notei que me faltava muito conteúdo, principalmente de biologia, física, química, coisas que não foram bem desenvolvidas no ensino fundamental e também não estavam sendo no ensino médio, não no nível Enem, tá? Eu não estou querendo desmerecer o ensino das escolas públicas, mesmo que todo mundo saiba que eles são defasados sim, certo? Só que meus professores eram muito bons, eu não nego isso. Só que não era o suficiente para o Enem, pois eles não tinham tempo e o governo obrigava a mandar as apostilas lá que eles mandavam para aquelas matérias aleatórias. O que que eu fiz? No segundo ano do ensino médio, eu usei o pouco tempo que eu tinha em aulas de estudos orientados, ou no intervalo ali de uma aula para outra que ficava à toa, eu usava para estudar. Eu assinei a plataforma do Professor Ferreto, que é um custo-benefício muito bom, e eu comecei a ver os conteúdos, comecei a ver matemática, química, física, biologia, tudo, comecei a ver tudo ali, menos a parte de redação, essas coisas que eu fiz uma bolsa,
do curso da Fernanda Pessoa, que é online também. Eu participei do programa de bolsas dela e consegui uma bolsa de 100%. Fiquei ali na beira mesmo, foi muito difícil passar. Tinha muitas coisas que eu nem sabia, eu respondi, foi sorte. E aí eu estudava redação, artes, linguagens com ela, o que me ajudou demais, sério. Ela é muito boa para ensinar redação. Eu recomendo, tá? As 2 plataformas, eu recomendo muito. Então eu via conteúdos ali no Professor Ferreto, os conteúdos com a plataforma da Fernanda Pessoa, no tempo que eu tinha. E esse tempo que eu tinha era tipo 1h30 por dia, mais ou menos, tá? Fazendo assim uma aproximação para cima. Às vezes 2 horas. Eu não faltava tanto na escola no segundo ano, eu busquei faltar menos, porque eu sabia que eu tinha um tempo maior, eu tinha 2 anos de estudo, né, pela frente, então eu não faltava tanto no segundo ano do ensino médio. Eu ia mais para a escola. E aí eu acordava mais ou menos umas 5h30 da manhã, às vezes 6 horas. Eu estudava nesse intervalo, entre 5h30 até 6h30. Aí eu tomava café e ia para a escola. Só que era um intervalo muito curto, mas servia, porque nesse ano eu tinha que aprender conteúdo, porque eu não tinha nada, eu não tinha base, eu tinha que fazer a base. Então eu deixei para o outro ano eu aperfeiçoar melhor. Eu tinha que construir a base naquele segundo ano, e foi isso que eu fiz, eu construí a minha base. Eu estudava antes de ir para a escola, chegando da escola eu ia direto para academia, eu não abandonei meus treinos e eu não abandonei minha rotina do sono. Eu continuei treinando nos 2 anos, treinava, gastava 1 hora e pouco na academia, não abandonei, não reivindiquei esse privilégio, porque fazer exercício te ajuda a ter uma cognição melhor, ajuda muito a sua parte mental. Então, não abandonem o exercício, tá? Não é algo que vai fazer com que vocês percam esses seus estudos, é algo que vai ajudar. E durmam bem. Durmam. Se você tem menos de 18 anos, tenta dormir 8 horas por dia. Agora, se você já é adulto, tem 20, 22, no mínimo 7 horas. Tá? Não deixe de dormir para poder estudar, você vai estar se ferrando, ok? Com todo respeito. Então, assim que eu chegava da academia, eu jantava e ia estudar. Ficava ali até umas 8 e pouco, às vezes 9 e tanto, aí ia dormir, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo de novo para continuar essa rotina, e foi assim, tá? Foi assim até chegar a época do Enem, estudando, estudando, descansava pouco. Eu não peguei muito bem essa parte também, eu não entendia que eu tinha que descansar. Eu queria consumir o máximo de conteúdo que eu podia. Toda semana eu tentava fazer redação, fiz pouco simulado, só mais para o final do ano que eu já senti que eu tinha uma base melhor, que eu comecei a fazer simulado, mas foi muito perto do Enem. E nesse ano eu fiz só o Enem, porque eu ainda não sabia que eu queria entrar na USP. Eu não tinha noção das faculdades, eu só sabia que o Enem era o método que ia me levar para lá. Então eu fui pelo Enem. Fiz o Enem, consegui uma média muito boa, que eu já passava nas faculdades, só que eu não podia, porque eu estava no ensino médio e eu não queria mexer tudo com advogado, essas coisas, para poder pular um ano. Eu queria continuar do jeito que estava. Eu consegui uma média de 777 no Enem desse ano, uma redação de 940. Então, quer dizer, eu consegui muito construir uma base. Era o suficiente? Já era para nutrição. Com certeza, eu já passava em nutrição em qualquer faculdade. Talvez não na USP, mas eu passava em outras. E aí veio mais um ano, o terceirão. E foi nessa virada de chave que eu comecei a ver mais sobre a USP. Foi no terceirão que eu olhei a Universidade de São Paulo e falei: "Eu quero estar ali, eu quero essa". E aí eu decidi fazer a FUVEST, que é o vestibular próprio da Universidade de São Paulo. E eu percebi que eu ia ter que escolher um curso antes de fazer o vestibular. Mais ou menos eu já sabia que eu queria ou nutrição ou psicologia. Aí eu comecei a estudar as discursivas ali junto, né? Nas férias mesmo, que eu tinha mais tempo. Eu comecei a estudar discursiva. Percebi que para nutrição eu ia ter questões discursivas que eu entendia mais, que eu me dava melhor, que era química, biologia, história e geografia. E para psicologia ia ficar mais difícil, porque tinha matemática. E eu fiquei com medo de
a matemática não me dá nota o suficiente para eu entrar e talvez a nota do Enem não ser o suficiente para eu conseguir nem nutrição. Então eu escolhi nutrição. Falei: "Eu vou estudar para nutrição na para FUVEST no curso de nutrição". Então eu comecei a dividir meus estudos das questões discursivas. Para quem não sabe, discursiva é que você tem que escrever a resposta além de só marcar X, né, não é marcar X, você tem que responder direitinho. Eu comecei a fazer o quê? 3 questões discursivas por dia. Todo dia, mesmo menos sábado e domingo, porque sábado normalmente eu fazia redação e domingo ou eu descansava ou eu estudava conteúdo, fazia revisão, essas coisas. Eu comecei a descansar mais nos domingos esse ano, porque eu sabia que a base já estava construída. Comecei a fazer muitos simulados também. Domingo, normalmente, eu fazia simulado quando eu não descansava, né? Lembrei agora disso. Fiz, assim, em torno de 50 simulados nesse ano de 2024. Fiz muito simulado, mas muito mesmo. Mesmo com as dificuldades de não poder descansar direito, de ter que arcar com responsabilidades do terceirão, porque por ser escola pública a gente tinha que correr atrás de dinheiro para formatura, para viagem, essas coisas. Eu fui na viagem do terceirão, então foi coisas que pegaram um pouco do tempo, mas eu não faria diferente. Eu fiquei muito feliz com esse ano e eu não faria nada diferente para poder estudar mais. Eu manteria do mesmo jeito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada. Eh, então eu continuei acordando 5h30 para poder estudar até 6h30, depois ir para a escola. Continuei indo na academia. Talvez o que eu fazia um treino de 1h30 em 2023, eu comecei a fazer 1 hora só. Eu diminuí um pouquinho, porque eu sabia que eu precisava de um pouquinho mais de tempo, mas eu não abandonei meus treinos, ok? Tanto que eu estagnei nesse ano, assim, em peso, em evolução, eu parei um pouquinho, mas eu continuei treinando, porque eu sabia que a minha cabeça precisava daquilo. O que que mudou aí, né? Tipo, a rotina era basicamente a mesma. Eu reivindiquei um pouquinho do sono, não vou mentir pra vocês. Eu não fazia 8 horas em alguns dias certinho. Alguns dias saíam 7 horas e pouco, tals, mas eu buscava as 8 horas, só que tinha dia que não dava, eu precisava ficar um pouquinho tempo a mais ali, mas eu nunca fiz menos de 7 horas de sono, era sempre acima. Eu mantive essa regra comigo, eu não ia ferrar com o meu sono. Uma coisa que foi muito difícil é que eu comecei a estudar mais por questões, porque o conteúdo eu já tinha, não tinha por que eu ficar vendo conteúdo, então eu comecei a fazer mais questões. O conteúdo, eu via que eu tinha que ver quando eu errava muito questões daquilo. Aí eu ia ver o conteúdo. Ou num simulado, se eu errava muito algo por falta de conteúdo, eu ia atrás de ver aulas sobre aquilo. Se não, eu só fazia uma lista de questões, revisava a matéria e continuava. E por fazer muitas questões, eu usava o tempo livre da aula. Por exemplo, o professor passava uma atividade, eu fazia a atividade e o que sobrava, eu fazia as questões. Só que quando eu não tinha impresso, eu usava o celular. Isso deu um trabalho para mim, porque muitas pessoas não entendiam que eu usava o celular para o estudo, e eu tive que recorrer à ajuda dos professores, que foi, assim, determinante ali. Se eles não tivessem me ajudado, talvez eu não tivesse conseguido, que eles deixavam eu usar o celular para fazer as questões, porque eu comprovei que eu estava usando para fazer questão e não para outra coisa. Então, eu usava as aulas de estudos orientados também para fazer questão, eh, prova antiga. Assim, eu fazia muita questão. As discursivas, sempre 3 por dia, eu escolhia uma matéria, né, tipo: "Ah, hoje é biologia, então 3 de biologia. Amanhã é geografia, 3 de geografia", e ia indo. Corrigia. No começo, eu confesso, eu fazia as discursivas e não corrigia direito. A partir da metade do ano eu vi que apertou ali, eu falei: "Eu preciso ir melhor nas discursivas". Então eu comecei a corrigir melhor. Eu via resolução de 3, 4, resolução escrita de 3, 4 sites, né, poliedro, ângulo, agora eu não lembro o nome do outro, mas eu vou deixar o nome aqui. Mas eu via e, assim, era estudo. Estudo atrás de estudo o ano inteiro. Algumas horas eu algumas dias eu sacrificava,
para poder ficar na venda ali para conseguir dinheiro para formatura, para sair com meus pais, para passar descansar, mas era basicamente estudo. Foi um ano que eu estudei muito. Nesse ano, né, como eu já disse, eu priorizei muito simulado, fazer redação e questão. Por quê? A melhor forma de você aprender um vestibular, uma prova, é você entendendo o esquema dele. Se você quer ir bem numa prova, você tem que entender o que que aquela prova quer de você. O Enem, ele tem muitas repetições. Conforme os anos passam, você vai vendo que o esquema de questão dele é parecido. Ele quer uma coisa do aluno e o aluno tem que saber o que ele quer. A FUVEST muito mais ainda, porque é um vestibular tradicional. Então você sabe que quase todo ano vai ter tais questões sobre tal coisa. Isso me ajudou muito, porque eu fazia muitos vestibulares antigos e eu ia anotando quantos que eu tinha tirado, o que que eu tinha errado, o que que eu precisava ver, e eu ia revisando de acordo com esse desempenho. Isso me fez ter um desempenho na primeira fase da FUVEST de 74 de 90 questões. Eu acertei 74 de 90. Por quê? Fazendo prova antiga, né, eu não fiz um estudo específico para a FUVEST, não. Eu posso dizer para vocês que o Enem, eu não fui tão bem nesse ano. Por quê? Primeiro, nervosismo. Eu acho que toda a pressão de estar estudando por 2 anos direto, sem pausa, juntou na semana do Enem, aquele medo de não ir bem, e eu devo ter errado coisa por bobeira na redação, por estar nervosa, que eu tirei 880 na redação. Eles tiveram uma correção mais rígida, mas eu acho que eu errei coisas também por nervoso, por não estar muito bem. No segundo dia do Enem, eu estava com febre e dor de garganta e não tinha dormido direito, porque meus queridos vizinhos resolveram fazer uma festa e ficaram até de madrugada com som alto, e por isso eu não dormi bem. E aí, né, você pensa, né, doente, sem dormir, indo fazer prova. Matemática eu consegui bem, mas ciências da natureza eu errei várias coisas por bobeira, que eu sabia, mas eu marquei ali primeiro e depois remarquei a opção errada. Então, eu poderia ter ido melhor, mas por uma coincidência muito doida, eu também fiz uma média de 777 esse ano, né, talvez o número 7 goste muito de mim. Mas foi essa a minha média esse ano no Enem, e foi com essa média, não exatamente com essa média, porque na USP tinha pesos diferentes, então acho que a minha nota ficou 773 no Enem USP, que eles não participam do SISU, tá, a Universidade de São Paulo, ela participa do processo seletivo próprio dela, que é o Enem USP, e eu joguei lá para nutrição. E foi com essa nota de nutrição que eu entrei. Só que eu só consegui porque eu tinha cota de escola pública e de renda, tá? Porque a minha família é uma família de renda baixa. A gente consegue ter uma vida boa porque moramos em uma cidade de interior muito pequena. Aqui tem menos de 3.000 habitantes. Então a gente consegue viver bem, mas se a gente vivesse com essa renda em São Paulo, não ia dar muito bom, não. Então, sim, eu sou meio doida, tá, de querer ir pra USP, mas eu tenho meus planos, então eu não tô indo na doida tanto assim, tá? Eu planejei por mais de 6 meses antes. Se desse certo, eu já comecei a fazer meus planejamentos financeiros, de lugar, essas coisas. E eu aconselho que façam, tá? Pessoas que não moram no estado onde é a faculdade que vocês querem, façam planejamento como se fosse dar certo 6 meses antes, no mínimo. Já comecem a guardar dinheiro, comecem a ver lugar, comecem a pesquisar sobre bairros, porque vocês vão precisar dessas informações. E quanto mais vocês souberem, melhor. Na prova da FUVEST, antes de contar sobre o resultado final, eu estava mais calma. Eu tive que viajar para São José dos Campos para fazer a prova, só que eu estava muito mais calma e eu fui muito melhor. Eu consegui 74 de 90 questões, que é um acerto muito bom. E aí eu passei para a segunda fase com folga na FUVEST, né? Porque o curso de nutrição tem uma nota de corte baixa, acho que foi 40 e poucos, não lembro direito.
E na segunda fase eu estava um pouco nervosa, porque eu não era muito boa em redação FUVEST. Pra segunda fase eu fiquei dias estudando, tipo, fazia redação, acho que eu fiz umas no período ali de menos de um mês, eu devo ter feito 6, 7 redações da FUVEST. Fui com desempenho bom, fui com 38,5, poderia ter ido melhor, mas 38,5 para mim foi o suficiente para eu conseguir segundo lugar, né, na classificação, para ser chamada pela FUVEST também em nutrição, né. Então, alguém tirou nota maior que eu e pegou o primeiro lugar, mas ter conseguido o segundo já foi algo, assim, incrível, porque eu imaginava que eu ia tirar uma média ali raspando, tipo 620, só que quando veio eu tirei 700 e pouco, né. E eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava que eu era capaz de fazer isso, ainda mais com tão pouco estudo, né. Porque mesmo faltando muito na escola, né, quase passei o tanto de falta que tinha que ter para poder, né, não ser reprovado, eu achava que não era o suficiente, né, mas foi. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tipo, não importa as dificuldades que a gente tem. Poxa, com 1 hora e meia de estudo, foi por 2 anos, não foi por 1 ano. Só que é tudo questão de planejamento. Se você planeja algo e você tem disciplina para cumprir aquilo e motivação, né, que é um motivo para a ação de fazer aquilo, o tempo talvez seja diferente. Talvez você gaste 3 anos, talvez você gaste 1 ano se você tiver mais tempo de estudo do que eu tinha, mas vai dar certo. Não é impossível, não é um bicho de 7 cabeças. Se você quer uma universidade própria e ela tem o vestibular próprio dela, faça. Porque eu só consegui entrar pelo Enem por causa da cota, mas na FUVEST eu consegui normal, eu consegui segundo lugar. Não foi que eu estava lá embaixo, eu estava lá em cima. Eu quase peguei primeiro lugar de escola pública na FUVEST. Então, é questão de disciplina, de você entender que os seus sonhos merecem o seu esforço, merecem a sua disciplina e você precisa ter uma motivação. E é isso, gente, eu talvez tenha esquecido de falar alguma coisa aqui, mas pretendo gravar mais sobre esse assunto, porque no decorrer do ano de 2025 muitas coisas vão acontecer e eu vou documentar tudo aqui no canal.